Olá pessoal, tudo bem? Professor Zacarias aqui para a nossa aula de informática, isso nas empresas e nos negócios. Estamos ainda trabalhando com o Excel e, como eu falei lá na aula presencial no laboratório, eu resolvi gravar para facilitar vocês resolverem, né, fazerem a atividade, tá bom? Espero que seja útil essa aula para vocês. Bom, pessoal, nós, e como já vimos na aula presencial, nós vamos trabalhar aqui com algumas funções básicas, né, para esse mundo empresarial aqui no Excel. Não serve só para o mundo empresarial, né? Essas funções aqui servem para, enfim, inúmeras aplicabilidades, né, em inúmeras coisas. O Excel é uma ferramenta fantástica. Eu, particularmente, gosto muito desse programa porque nos permite fazer muitas coisas. Tem suas limitações, claro, mas é uma ferramenta gratuita que nos ajuda, né, e nos facilita em muitas coisas. Pessoal, só um adendo: eu estou utilizando o Excel 2013, né, a versão aqui. Se você não tiver usando esta versão, não tem problema. Possa ser que você encontre alguma dificuldade pequena, porque há mudanças, né, isso de uma versão para outra. Mas você conseguirá, né, você vai conseguir fazer a atividade tranquilamente. Vamos lá? Bom, nós estamos aqui, pessoal, simulando, vamos dizer assim, um controle de vendas, né, de uma determinada empresa que ela tem vendedores espalhados em várias unidades federativas do Brasil, em vários estados. E aí você é um gerente geral e você precisa fazer esse controle para saber, né, como é que estão as vendas desse pessoal aí, espalhados pelo Brasil. Para isso você detém aqui né, vamos dizer aqui tem 20 pessoas, 20 vendedores, mas vamos supor que na empresa real tinha mais, né, centenas, milhares de vendedores. Então, o Excel também pode te ajudar. A gente faz um pequeno aqui para efeitos didáticos, mas você vai poder fazer para outras realidades maiores e vai ser bastante útil o que a gente vai aprender aqui. Primeiro passo, eu quero que você venha aqui, onde tem plano um. Vamos renomear. Dá dois cliques rápidos, ele vai selecionar e vai, né, permitir que você renomeie essa planilha aqui, essa pasta. Vamos colocar aqui vendas, tudo maiúsculo. Vendas. Pronto. Para ficar organizado o nosso negócio. Pronto. Clicou fora, ele já salva automaticamente o nome aqui, ó, vendas. Ponto. Nosso primeiro passo aqui é terminar de preencher essas informações que estão em branco aqui. A gente já fez isso em sala de aula, mas vamos relembrar aí. Essa parte aqui de cima, pessoal, ó, a gente faz depois, né, como a gente fez em aula. Aqui, para a gente preencher, vamos preencher primeiro a coluna de matrículas. Para isso, vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3. Olha, para mim, que eu até tinha feito antes, vou colocar em geral aqui para ficar igual de vocês. Quando vocês colocarem aí, deve ficar algo como isso aqui, ó, dessa forma, né? E aí, como é que a gente faz para a gente mudar? Antes disso, não precisa colocar de forma manual até o último. Imagina aí você ter 1000 linhas aqui, você ter que ir colocando manual de um a um. Não, não precisa fazer isso. Colocou até o 3, selecionou, ó, eu clico, seguro e vou até o 3, ó. Selecionei, venho aqui no pontinho verde, no cantinho. Quando o cursor do mouse, eu não clico em nada. Quando o cursor do mouse aproxima daqui do pontinho verde, ele muda de cor. Mudou de cor, ficou pretinha cruz, dou dois cliques rápidos. E aí o que é que o Excel entende? Ele vai entender que você quer que copie, né, que continue a, a sequência até o final. Então ele vai trazer até o final aqui da tabela, tá bom? Aí ele trouxe e já colocou a numeração praticamente automática. Bom, só que matrícula, ela não tem, geralmente a gente vê matrícula, não tem só um algarismo, né? Geralmente é uma sequência de algarismos, cada dígito ali tem uma importância. Mas para efeitos didáticos, só para a gente colocar aqui, para ficar um pouquinho mais com cara, né, de número profissional, a gente vai selecionar, ó, selecionar essa parte aqui do número 1 até o número 20,
Selecionei, eu venho aqui, ó, nesse menu inicial, aqui, ó, página inicial, nessa parte aqui de cima, onde tem geral, eu vou clicar aqui, ó, vou procurar lá embaixo, mais formatos de número. Clico e vou em personalizado. Personalizado. Caso o seu não apareça aqui, ó, zeros, 5 zeros ou outros zeros, a gente pode olhar aqui se não tem aqui pronto. Como é que a gente faz? Ó, o meu já tem pronto aqui, ó, mas se você não tivesse, você clicaria, vou clicar aqui, ó, e você pode alterar aqui, ó, botar menos zeros ou até mais. Tá vendo? Ele vai ficar como você quiser. Eu coloquei aqui, ó, 6 zeros, vou deixar com 6 zeros. Vou e clico em OK. Pronto. Aqui, ó, todas ficaram com 6 algarismos. Tá vendo? E aí não ficou com, né, com cara de matrícula, ficou com uma cara melhor, né? Essa matrícula nossa aí. Vou aqui clicar em centralizar, porque ele tá alinhado, né, à direita. Eu vou centralizar para ficar esteticamente melhor. Pronto. Resolvemos aqui a parte de matrícula. E agora, primeiro, segundo, terceiro trimestre, como é que a gente vai preencher isso aqui? A gente não precisa colocar valores aleatórios manualmente, né? Porque não ia cansar, né? São quantos valores aqui? 20 pessoas vezes 4 ia ser aqui 80 valores. Ia demorar uma década a gente colocando esses valores. Primeiro, eu só vou fazer uma mudançazinha aqui. O meu já está em moeda aqui no tipo de número, né? Só que eu vou colocar geral para ficar igual de vocês e eu ensinar como é que a gente muda, relembrar, tá bom? Tá aqui. Como é que a gente vai usar? A gente vai usar aquela fórmula que a gente viu em aula, que é aleatório entre. Aleatório entre, ele vai trazer números aleatórios entre, vamos dizer assim, limites inferior, né? Mínimos e máximos, que a gente vai determinar. Então a gente digita aqui, ó, igual, para começar toda a fórmula, começa com o igual. Igual, aleatório, tem aleatório, que vai trazer um número aleatório mesmo, e aleatório entre, que é aquele, né, que a gente vai dar né, um espaço, um limite que ele possa gerar. É mais interessante aqui porque aí ele fica algo mais organizadozinho, né? Ele não vai trazer números muito diferentes um dos outros. Então vamos colocar aí um intervalo entre 3.000, né, que é o primeiro, né, o limite inferior, e o limite superior, ponto e vírgula, para não esquecer, o limite superior vai ser 10.000. Pronto. Fecho parêntese, entre. Aí, ó, ele me trouxe aqui, ó, 8.461. Aqui, pessoal, ó, para facilitar, já que eu vou ter que colocar até o quarto trimestre, eu vou, cliquei nela, venho aqui, ó, coloquei o mouse em cima do pontinho verde, ele mudou de cor, eu vou arrastar, segurar e arrastar para cá. Pronto, ó, ele gerou outros valores, enfim, aqui. Tá selecionado, eu clico aqui, ó, no pontinho verde, dá 2 cliques rápidos, ó. Aí ele já gera valores para os demais vendedores, tá bom? Bom, aqui tá com cara, não tá com cara de valor monetário, né? Vamos organizar isso aqui, ó. Venho aqui em geral, mudo para moeda. Pronto, tá aqui, moeda. Quero colocar centralizado? Eu acho mais bonito, né? Vamos colocar centralizado. Pronto, tá aí os valores dessa pessoa. Só que assim, ó, se a gente deixar aqui dessa forma, a cada clique que a gente for fazer, ele vai ficar mudando os valores aí. Então, para que isso não aconteça, o que é que a gente vai fazer? A gente vai selecionar todos os valores, selecionei, clico em copiar e vou colar novamente, mas eu não vou colar já de vez, eu vou colar somente os valores, ó. Venho aqui nesses 1, 2, 3, que significa valores, ó, e clico. Porque aí ele não cola aquela função aleatória entre, né? Ele só vai colar os valores e aí não vai mudar mais. Bom, nós precisamos agora fazer o quê? Nós precisamos agora calcular o somatório de cada vendedor. A gente não vai fazer isso com a calculadora, né, de forma manual. A gente tem a função do Excel aqui que soma para nós, para a gente, né, para a gente não ter esse trabalho. Como é essa função? Função soma. Igual, soma. A gente pode clicar aqui já, ó, a opção que ele dá.
Aí, ó, o primeiro número aqui, ó, a gente vai clicar aqui, ó, e arrastar até aqui. Clicou, segurou e arrastou para selecionar esse intervalo. Ele está selecionando aqui, ó, da minha coluna E, a linha E8, ó, da E8 até a H8. Tá aqui, ó, e fica para, né, esse pedaço, né, esse intervalo de valores aí, ó, é dividido aqui, separado por dois pontos. Não é dois pontos e vírgula, tá bom? É dois pontos. Mas ele já faz. Quando a gente seleciona aqui, ele já faz isso automaticamente. Fechei o parêntese, aperte Enter. Pronto, ele já calculou aqui o total que esse vendedor Aurora aqui, que é o primeiro, essa vendedora, ela vendeu no ano. Para que a gente, né, para os demais vendedores, a gente não precisa repetir esse processo para todos, né? A gente vai aqui, ó, clicou, vem aqui no pontinho verde, dá dois cliques rápidos, ele vai retomar a soma para os demais vendedores. Vou colocar isso aqui em centralizar também. Vou centralizar isso aqui para ficar. Eu, particularmente, eu gosto, né? Eu fico enjoado com essa parte, eu gosto de estar centralizado, que fica organizado os valores. Bom, e a meta? A meta, vamos pensar numa meta aí para essa galera, para ver se essa galera conseguiu alcançar essa meta ou não. Olhando aqui, ó, a maioria está com acima de 25, né? Tem alguns que não, né? Vamos colocar nossa meta anual de 25 mil? Vamos. Como é que a gente vai colocar? E a gente vai pedir que o Excel nos retorne, né, se o vendedor atingiu ou não a meta. Utilizando aí a função se, que é aquela função lógica que a gente já viu em aula também. Vamos relembrar como é que a gente usa? Vamos lá, ó. Igual, sempre começando com igual, né? Se, aqui ó, o Excel já traz, pronto, se. Aí eu vou aqui, ó, se esse valor aqui, que está nessa célula I8, tá vendo? Aí você tem que ver onde é que está o seu valor aí. Agora, se essa somatória aqui é igual ou maior que 25 mil, aí eu ponto e vírgula, qual é o valor verdadeiro? Quero que apareça aí, eu quero que apareça a palavra sim. Aí para que o Excel entenda que é texto, eu tenho que colocar entre aspas. Sim, tudo maiúsculo, viu? Eu vou botar aqui, tá? Tudo maiúsculo, para ficar mais bonito. Fecha aspas, ponto e vírgula. E qual é o valor que você, caso ele não encontre um valor acima de 25 mil, o que é para tornar, para trazer para a gente aqui? Não, né? Que significa que ele não alcançou a meta. Então a gente ponto e vírgula novamente, abre aspas novamente, perdão. Escreve aí não e fecha aspas. Fechou a aspa e fecha o parêntese. Agora dá o enter. O que é que foi que teve de erro aqui? Deixa eu ver. Corrige aí. Pronto, deixa eu ver. Tá tudo certinho. Eu acho que deve ter dado algum espaço, alguma coisa, ou dois pontos e vírgula. Mas é isso aí, ó. Retomando aqui em cima, ó. Se igual essa célula aqui seja maior ou igual a 25 mil, a gente quer que apareça assim. Se não for, a gente quer que apareça não, como está aqui na fórmula. Nesse caso dessa vendedora, como não é acima de 25 mil, aparece o não. Para a gente não fazer tudo isso para os demais, repetir manualmente, a gente vem aqui, ó, dá dois cliques rápidos e ele já recalcula, né, aplica essa fórmula para os demais vendedores, de forma rápida e que vai facilitar a nossa vida. Pronto. Aqui a gente já sabe, ó, quem foi que bateu a meta e quem foi que não bateu. Top demais, né? Vai nos ajudar. Imagina aqui se esse banco de dados aí fosse, né, muito maior. Aqui a gente ainda consegue visualizar, né? Mas se fosse muito maior ia ser mais difícil. Por isso que existe, né, essas facilidades no Excel. Bom, usamos a função se, como a gente já tinha visto na outra aula com o boletim. Vamos agora usar a função procv. E essa função procv, proc vem de procurar, lembra aí da aula, v vem de vertical, ou seja, ele vai procurar na vertical, tá bom? Ele vai procurar na vertical. Na vertical, não é na vertical assim, não. É na vertical assim. Perdão. Então aqui, ó,
Aqui vai ser o nosso buscador, essa parte aqui. A gente vai inserir a matrícula do cidadão aqui, ó, do nosso vendedor, e a gente quer que o Excel traga aqui o nome dele, de onde ele é, o quanto ele vendeu no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, o total e se ele vendeu, né, se ele atingiu a meta, né? Porque aqui a gente dá para ver de forma geral, porque é uma quantidade pequena, mas já pensou se fosse uma quantidade de pessoas maiores, né? Então, essa função é muito útil justamente para nos ajudar a achar valores. Então, vamos aqui, ó. Clica aqui na célula, no meu caso aqui é a C4, que é abaixo do nome vendedor, tá vendo? E a gente vai colocar a seguinte função, igual PROC-V, que ele já retomou aqui. Procura um valor na primeira coluna, tal, 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 que eu acabei de explicar, né? Abre parêntese. Daí a gente vai, ó, clicar aqui. Cliquei para a gente selecionar esta célula, que é onde a gente vai inserir os valores, ó. O valor procurado a gente vai colocar aqui. Mas a gente precisa travar para que não desconfigure depois, quando a gente for levar essa célula para as demais, ou essa fórmula para as demais. A gente precisa travar essa célula aqui. Para travar, a gente pode fazer de duas formas. Ou aperta F4, que aí ele vai travar. Se não funcionar com você, é só digitar o R cifrão, o S cifrão aqui, o cifrão, perdão, entre, né, na frente do B da letra e depois da letra. Aí já trava também. Aí vai travar a coluna e a linha, tá bom? Ponto e vírgula. Ó, valor procurado é essa célula aqui. E a matriz tabela? A matriz tabela é essa aqui, ó. Toda esse universo de valores, ó. Tanto aqui de matrícula até aqui, ó. Mas a gente precisa travar ela também. Da mesma forma, a gente vai apertar F4, que aí já vai travar a tabela, não vai desconfigurar. Ponto e vírgula novamente. Agora, ó, número índice da coluna, né? Isso é o número índice coluna. Se eu quero que ele traga aqui o nome do vendedor, na minha tabela, aqui, ó, a matrícula é a coluna 1, né? O índice da coluna é 1, vendedor, o índice da coluna é 2, o F3, né? Isso, o índice da coluna é a ordem dela. Então, se a gente quer que ele traga o nome do vendedor, ele vai buscar na coluna de número 2. Então, a gente digita aqui, ó, 2. Ponto e vírgula de novo. E aí a gente quer que ele traga, que ele faça a correspondência exata, que seja o nome exato. Não quero valores aproximados, palavras aproximadas, não, eu quero o exato. Então eu vou colocar aqui, ó, no falso. Pronto. No falso, que aí ele só vai buscar o que de fato aparecer aqui, ó. Ele não vai trazer valores, palavras parecidas, ele vai trazer a palavra exata, o valor exato. Fechou o parêntese, enter. Pronto. Ó, por que que está dando essa mensagenzinha de erro aqui? Porque não tem valor nenhum aqui, tá vendo? Mas eu vou colocar aqui, ó, vou colocar o número 1. 1. Vamos ver se ele vai trazer o nome de Aurora. Pronto, aí, já trouxe aqui. Aurora Teles, tá vendo? A Aurora Teles não é a matrícula 1, então ele já trouxe aqui. Mas pra gente, vamos embelezar aqui, vamos colocar aqui centralizado também. E aqui a gente vai colocar, ó, personalizado, como a gente fez, personalizado. E a gente vai colocar, peraí, 6 zeros também, não é isso? Pronto, 6 zeros, ou 6 dígitos. Pronto, tá igual aqui, né? Pronto, ficou aí. Se eu colocar aqui, se eu mudar aqui para 5, pronto, Helena Vescani. Helena Vescani, vamos ver se é isso mesmo. É, ó, 5, Helena Vescani. Pronto, ele já está buscando. Agora, eu não quero que ele busque apenas o nome, eu quero que ele busque de onde ela é, o quanto ela vendeu, né? No primeiro, no segundo, no terceiro, enfim. É só trazer a célula do PROC-V, né? Buscar essa função para os demais, ó. Trouxe. Só que aí, professor, ela está trazendo o nome da pessoa de novo. Por quê? Porque a gente não alterou o índice da coluna, né? Nesse caso aqui, ó,
O F está na coluna 3 dessa tabela, não é isso? 1, 2, 3. Então, aqui no número 2, a gente muda para 3. Ó, Enter. Aí, eu já trouxe como é que eu posso dizer? O estado aí da pessoa, não é isso? Aqui, ó, o primeiro trimestre é coluna 4. Eu vou lá e mudo para 4. Pronto, aí já trouxe o valor da coluna 4. Eu vou até colocar logo, vou fazer aqui logo para os demais, ó. Aqui vai ser número 5. Aqui vai ser número 6. Aqui vai ser o número 7. Pago 2, coloco 7. Dá um Enter. E aqui vai ser número 8. 8, Enter. E aqui vai ser o número 9, que a gente quer que ele traga. 9. Pronto. Trouxe. Só vamos colocar aqui, ó, como valores monetários também, ó, tá em geral, a gente vem, coloca moeda, aqui é para ficar padrão. Pronto. Se eu mudar aqui, ó, vamos botar aqui número 14. Ele traz também os valores de Nina Castiel. Vamos ver aqui Nina Castiel. Ó, número 14. Nina Castiel, ela é do Rio de Janeiro, tá vendo? Rio de Janeiro. Vendeu 6.790. Tá aqui, ó, todo certinho. Ele traz, ele vai facilitar para nós isso aqui, né? Você é um gestor, você quer ter esse controle maior com sua equipe, o Excel vai te ajudar aí nesse processo de gerência, né? Conhecimento é bom demais. Bom, mas podemos automatizar e programar melhor, né? Para ainda ser mais rápido o Excel aqui. O que é que a gente vai poder fazer? Ó, primeiro, a gente vai aqui, ó, selecionar de vendedor até o último, eu seleciono e vou em copiar. Copiar. Aqui eu vou, ó, em mais, para me abrir uma nova planilha, ó, mais, e vou colocar aqui, ó, a parte do segundo na coluna B. Vou colar, ó, colei. Para ajeitar aqui, ó, para não ficar assim passando para o lado, eu vou aqui, ó, entre o B e o C, na linha aqui, ó, na letra, eu vou aqui, ó, e coloco para ficar ajeitado aqui o tamanho da célula. Bom, tá ainda selecionado, tá vendo? Se não tiver, você seleciona novamente, ó. Seleciona novamente e vem aqui, ó, em inserir tabela. Clica em OK. Aí ele vai transformar isso tudo aqui numa tabela. Você vai vir aqui, ó, tem que estar em design, tá vendo? Design, você vai vir aqui, ó, nome da tabela, você vai mudar. Vamos colocar aí, vou botar aqui matrícula, porque eu acabei cometendo o mesmo erro que eu fiz em sala, mas a gente vai corrigir agora. Ó, vou botar matrícula tudo maiúsculo. Matrícula e acento mesmo. Ok, né? Dá um enter aí que ele já reconsidera essa planilha aqui, ó, essa tabela como matrícula. Mas aqui eu não quero matrícula, eu quero são esses valores aqui para o que eu quero fazer depois, né? Pronto, ó. Eu copiei os valores, ó, pessoal. Copiei os valores e não copiei o nome matrícula não, só os valores. E venho aqui, ó, no lugar de Aurora, eu seleciono até Tiago, que é o último, e colo. Pronto, aí ele vai trazer os números e não os, os nomes. Eu quero é os números, pronto, da matrícula. Pronto. Aqui eu vou mudar o nome também, ó. Vou até apagar vendedor e vou colocar a matrícula. Pronto. Matrícula. Bonitinho, ó. Fiz a tabelinha. Ela ainda está com o nome matrícula. Vamos lá em design. Tá, matrícula, tudo maiúsculo aqui. Bom, aqui em plano 2, ó, vou renomear de cadastro. Cadastro, que é, né, as informações que eu quero depois. Pronto, aqui está vendas e aqui está cadastro. Show de bola. Agora eu venho, ó, pessoal, eu venho aqui nesta fórmula aqui, ó, no buscador, tá vendo? Aqui,
Vamos automatizar para criar uma listinha, para a gente não precisar digitar. Como é que a gente faz? Ó? Clico nela e venho aqui em dados, vou em validação de dados, eu clico, validação de dados, aí vai me aparecer essa janela, eu vou procurar, eu vou trocar, ó, tem qualquer valor? Não, eu quero lista, lista, e aqui na fonte eu vou digitar, lembra lá que estava até dando um erro na aula? Tudo maiúsculo, vou botar para ficar melhor, indireto, abre parêntese, abre aspas. Como é que a gente salvou lá? Matrícula, não foi isso? Matrícula, tudo maiúsculo. Fecha aspas, fecha parêntese e vem em OK. Pronto. E aqui, ó, já apareceu para mim todas as matrículas, ó. Aqui, ó, 2. Eu não preciso digitar, ó, 3, 7, 13. Aí clico, seleciono a matrícula que eu quero e ele já traz para mim aqui os valores. Bom, outra coisa que eu posso melhorar aqui, ó, que a gente não viu, é as cores dessa aqui, ó, para ver se bateu a meta ou se não bateu. Como é que a gente faz aqui para ficar cores diferentes? É só a gente selecionar aqui, ó, vamos selecionar isso aqui. Aí a gente vem aqui, ó, na página inicial, na parte de página inicial, a gente vem formatação condicional. Vemos aqui, vamos em nova regra. Em nova regra vai aparecer que a gente vem aqui, ó, formatar apenas células que contenham, que é a segunda parte aqui. Aí a gente muda, ó, aqui, ó, valor da célula, a gente vai mudar para texto específico. Deixa contém mesmo e aqui a gente vai digitar sim, com a letra maiúscula, claro. Sim, porque a gente está com a letra maiúscula aqui. Clicamos em formatar. Vamos botar aqui em negrito. Vamos mudar aqui a cor. Vamos colocar um clarinho aqui. Não é isso? Para a fonte. Para o preenchimento, eu vou botar aqui um verde, ó. Um verde. Uma borda. Vou botar uma borda aqui, ó. Deixa eu ver. No contorno, vou colocar essa borda completa aqui. Pronto, ó. Deixa preto mesmo. Ok. Ok, pronto. Aí, toda palavra que tem sim, ela me traz aí uma borda, não é isso? Uma borda. Que não tiver não, ficou branco, mas a gente vai colocar para não também. Ó, seleciona o mesmo intervalo aqui, né? As mesmas células. E a gente vai de novo, ó. Formatação condicional, nova regra. Muda para a segunda aqui, ó. Apenas células que contenham. Valor da célula, a gente bota texto específico. Aqui a gente digita não. Não. Tem que estar igual que está aqui, ó. Se digitar qualquer coisa errada, vai dar erro aí na forma. Vamos em formatar. Vamos colocar aqui contorno na borda. Na fonte, vamos colocar negrito também. A cor, vamos colocar aqui esse laranjinha aqui bem clarinho. O preenchimento, vamos colocar esse vermelho aqui, porque é o não, né? Essa parte do vermelho é assim para o não, que não bateu a meta. Ok. Ok. Pronto, ó, o não fica vermelho e o sim fica verde. Ah, mas aqui no buscador não está assim. A gente vai repetir o meu processo. Ó. Formatação condicional, nova regra, apenas os que contenham. É o meu processo. Ó. Texto específico, sim. Aí a gente vai repetir, né? A mesma cor. Que a gente quer verde, né? Para o sim. A borda a gente quer o contorno. A fonte a gente quer negrito. E quer que seja clarinho assim. Ok. Ok. E se for não, a gente vai também repetir o mesmo processo. Nova regra. Na segunda opção aqui, formatar apenas células que contenham. A gente muda aqui para texto específicos. Aqui é contém mesmo, aqui é não, né?
A gente quer que não. Não. E a gente formata. Aqui vai ficar esse laranjinha, negrito. A gente quer um preenchimento vermelho. E a gente quer uma borda no contorno. Ok. Ok. Pronto. Aqui ficou não. E se a gente colocar aqui, ó, número 3. Número 3, que é uma pessoa que bateu a meta. Pronto, ele já vai mudar para cima também. Aí ficou automatizado. E aí, professor, eu quero agora esconder essas informações aqui, ó, porque eu não quero que as pessoas vejam. Eu vou selecionar aqui, ó, do 7 até a coluna que está aqui, ó, que no meu caso é a 27. Eu vou selecionar. No 7 eu vou clicar com o segundo botão do mouse e vem em ocultar, ó, ocultar. Pronto, ninguém sabe, ó, ninguém está vendo. Eu coloco aqui, ó, ele vai trazer. Está oculto, mas ninguém está vendo. E aí, o que é que eu faço? Ó, para desocultar, vocês estão percebendo que ó, tá aqui, ó, do 6 já pula para o 28? Então, eu vou selecionar aqui e vou clicar em exibir, ó. Aí ele traz de novo, tá vendo? Mas vamos botar escondido para ficar melhor? Vamos colocar escondido. Vamos esconder o negócio. Aí, ó, ocultar. Pronto. Deixa aí só. Ah, vamos ver se esse outro fulaninho aqui bateu a meta, o 12, a Lívia André, Avelar aqui. Ela é de Goiás e ela não conseguiu bater a meta. Tá aqui o não, tá vendo? Ficou automatizado aqui o negócio. Vamos embelezar aqui para não ficar simples. Vamos lá, ó, vamos aumentar aqui o tamanho da fonte. Vou botar aqui até outra fonte. Vou clicar aqui para mudar a fonte de jogo da tabela toda. Arial, que eu gosto bastante dessa fonte. Aqui eu vou ajeitar para ficar do tamanho certo. Aqui eu vou aumentar um pouquinho mais, ó. Selecionei tudo, aumentei aqui. Eu venho aqui, ó, e coloco para ficar no meio certinho. Vou até dar uma aumentadinha aqui para ficar no valor. Aqui, acho que tá bom. Vamos mudar de cor, né? Vamos mudar de cor. Vamos botar aqui cor do preenchimento. Botei esse azul mais escuro, mas aí a gente pega e muda a fonte, a letra, né? Para um valor, para branco que fica fazendo o contraste. Opa, não mudou não? Vamos colocar aqui branco, que aí dá o contraste. Isso. Esse botão aqui a gente pode colocar de uma outra cor, nessa parte do buscador. Ou a gente deixa ele em branco. E esses demais aqui, ó, a gente vai colocar, vamos colocar aqui num azulzinho, né? Pronto. E aí quando a gente muda, ó, ele muda de todo mundo. Eu poderia até colocar em negrito também esses valores, acho que é melhor, né? Pronto. Pronto, pessoal, tá aí o nosso buscador, a nossa, né, pode facilitar essa ferramenta para vocês. Os dados ficam ocultos aqui, os demais, para ninguém ficar vendo. Fica só isso aqui para controle, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês consigam fazer isso aí. Tem mais coisas que a gente poderia fazer, só que para a aula não ficar tão grande assim, por hora tá bom. Então, para nossa avaliação, eu quero que vocês façam, né, como tá, tá aqui, como eu fiz na aula. Para salvar, a gente vem aqui em arquivo, salvar. Vou até colocar aqui na minha área de trabalho, ó. E vou botar aqui vendas, nisso, controle vendas. Aí você bota seu nome, né? Tal, e aí você bota seu nome, aluno, tal. Bom, espero que tenha ajudado vocês. Foi um prazer e até a próxima aula.